Este sábado arranca a primeira mão do play-off de manutenção da Liga Portuguesa. Este é um especial play-off aqui no Santo Tirso Digital para abordarmos mais aprofundadamente o tema. Comigo tenho o treinador de futebol Fernando Valente, ele que jogou um play-off há cerca de 11 épocas esta parte, então pelo Clube Desportivo das Aves, frente ao Passos de Ferreira, um play-off que sorriu à formação dos Castores, na altura orientada por Jorge Costa, depois do empate na Vila das Aves, vitória em Passos de Ferreira para a formação local por 2-0. Fernando Valente vai estar comigo à conversa nos próximos minutos. Olá, Mister, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar no Santo Tirso Digital. Antes de irmos àquilo que nos traz aqui, que é o play-off que dá o pontapé de saída este sábado, com o Aves Chá de Vizela, o que é que tem feito de si? Esteve na Ucrânia, na altura quando começou a guerra, veio cá, porque tinha feito as malas e teve que abandonar a cidade. Depois, Indonésia, Jordânia e que mais? Tenho andado a viajar por aí. Pronto, primeiro agradecer o convite. É sempre um prazer reencontrar amigos, principalmente nesta terra que me deixa grandes recordações. E pronto, é verdade, depois deste período de passagem por aqui, pronto, a vida presenteou-me com uma série de desafios, não é? E que eu fui vivendo com muita paixão, começando pela China, com 2 anos, e depois Ucrânia, portanto, onde realmente me marcou muito mais, porque estava num projeto fantástico, não é? No Shakhtar, e infelizmente, por causa da guerra, as coisas, portanto, ficaram por ali, não é? E com um aperto de coração muito grande por tudo aquilo que vi lá, e os amigos que lá deixei, e todo um grupo imenso de talentos, não é? Que teriam muitas ilusões e que poderiam... Alguns conseguiram continuar a sua carreira. Tem o Modric no Chelsea e outros que estão a disputar a Liga dos Campeões e jogam na seleção da Ucrânia. Portanto, miúdos na altura com grande talento que passaram por mim. Mas pronto, infelizmente as coisas levaram a outro destino. Portanto, e aperta-me sempre o coração porque sinto que aquilo vai demorar a ser resolvido e cada dia que passa é muita destruição, não é? que está à vista e que nos deve tocar a todos, porque não é? Às vezes nem damos valor. Eu estou numa idade em que a gratidão foi sempre uma palavra muito forte na minha vida, mas agora ainda mais. Às vezes não damos valor àquilo que temos e quando olhamos para o lado, não é? E vemos que há alguém que passa por coisas que nós estamos longe de imaginar. E pronto, e depois disso, lá está, foi um desafio na Indonésia, onde tenho o meu filho também, portanto, que ainda lá está, portanto, para a semana já está ele, levou o meu neto, portanto, e eu estou com muitas saudades dele. E foi lá um desafio também interessante, com alguns episódios muito marcantes, portanto, mesmo na relação com o meu filho, porque tive que o defrontar 2 vezes. E depois, pronto, uma experiência muito curta na Jordânia, também, pronto, numa situação diferente a ajudar um colega de trabalho. E pronto, e acabei por ser também desafiado, agora há poucos meses, ali numa situação da terceira liga com a São Joanense, mas pronto, depois o contexto da entrada dos investidores, pronto, acabaram por não dar seguimento, mas felizmente tudo acabou bem. Por isso, estou ativo, estou bem, felizmente estou com saúde, continuo muito, muito apaixonado por esta profissão, essencialmente, não é? Vamos falar de futebol, mas eu gosto de falar, é o jogo de futebol, que eu acho que o futebol tem evoluído muito, tem crescido muito, mas o jogo de futebol continua a ser aquilo que eu acho que está muito, muito triste, não é? Porque entusiasma pouco. Mas pronto, estou aí, quero continuar ativo, portanto, seja a treinar, dou formações também, pronto, tenho tido algumas experiências, a mais marcante até com a Federação de Futebol da Suécia, portanto, em que dou todos os anos formações para o curso de treinadores. Portanto, tenho mantido aí, e há outros desafios agora em vista, ligados à mentoria, possivelmente um livro, enfim, há muitas coisas. 1001 coisas, não é? Mister, voltando ainda a esses países onde trabalhou, nota-se que tem interesse eles também em desenvolver o futebol, não é? Porque se recuarmos há 30 anos atrás, ninguém ouvia de falar de futebol na Indonésia, nem na Jordânia. Sim. E agora é notícia quase diária nos jornais. Portanto, a gente percebeu que realmente é um fenómeno que não é que movimenta massas, não é? Portanto, e é um movimentando massas, movimenta interesses económicos, portanto, e realmente depois há aquela paixão, portanto, mesmo de caráter social, não é? Portanto, que envolve muita gente, as crianças gostam de jogar.
E nesses países começámos a notar que há um forte investimento, não é? No sentido de promoverem mais a modalidade. Por exemplo, a Indonésia é uma coisa... Estamos a falar de 280 milhões de habitantes, não é? Portanto, que é o maior país muçulmano, não é, do mundo, em que a paixão é terrível. Os espetáculos em algumas cidades e nos campos é mesmo apaixonante. Portanto, agora, claro que ainda há pouca visão naquilo que são, não é? A organização de tudo aquilo que é o futebol em si, não é? Portanto, essencialmente com os calendários, não é? Porque, pronto, mesmo a nível de formação, pronto, as coisas não estão bem estruturadas, portanto, eles estão a trabalhar para isso. E estão também agora a começar a investir em estruturas, infraestruturas, portanto, que eu acho que é fundamental para depois crescerem. E, portanto, é preciso ali um bocadinho mais de visão, porque mesmo a nível de seleção, pronto, não são muito fortes, porque vão naturalizando estrangeiros que vão passando por lá, portanto, para tornarem a seleção mais forte, portanto, não é o melhor caminho. Mas nota-se que em todo lado, não é? E temos o caso que toda a gente conhece, da Arábia Saudita, e dos países árabes também estão a crescer com campeonatos competitivos, com grandes investimentos. Por isso, o futebol continua a ser apelativo, continua a ser uma indústria muito forte e pronto, e sempre com novos desafios. Claro. Portanto, é isso que eu acho que é interessante. Portanto, nós temos que nos adaptar e readaptar, portanto, a tudo aquilo que são as tecnologias, portanto, as regras, não é, do negócio, não é? E pronto, e quando o negócio é liderado pelo dinheiro, portanto, temos que estar preparados e essas paixões muitas vezes são atropeladas, não é? Pela exigência do ganhar, não é? Do valorizar, porque o dinheiro tem que circular, portanto, e quem investe gosta sempre de retorno. Portanto, isto hoje passa um bocadinho por aí. O Mister, agora focando-nos então no tema que nos traz cá, que é o play-off de manutenção e subida à Liga Portuguesa. O Fernando Valente deu, há 2 dias atrás, uma entrevista a um diário desportivo e, a dado passo, diz aqui que aposta mais fichas no Vizela do que no Aves-Sade. Porquê? Não é o contexto normalmente, portanto, e aquilo que eu penso nestes cenários, não é? E aquilo que tem acontecido também nos anos anteriores, sim, não é? O histórico dá grande vantagem às equipas da segunda Liga. Absolutamente. E há aqui um lado mental. Não quer dizer que isso não é, seja verdade. Algum dia há de ser quebrado, não é? Absolutamente. Portanto, e há aqui um lado mental, portanto, que normalmente pesa um pouco, não é? Foi aquilo que eu costumo dizer. Portanto, quando há uma equipa que vem com um ascendente, não é, de vitórias e com uma energia positiva, porque estava perto de atingir um objetivo e não conseguiu, que era de subir, portanto, ali uma vantagem, não é, mental ligada à energia positiva, e depois há uma outra que também tentou tudo, vem de um quadro, não é, difícil, não é, apesar de terem e penso que inteligentemente, portanto, o Aves, tentado aqui uma cartada final com o Zé Mota, não é? Mas pronto, são sempre situações de grande stress não é? Mas serviu pelo menos para agitar, não é? Pronto, para agitar, e é lógico que estava toda a gente à espera que se pudesse resolver isso, não é? Até pelo primeiro jogo correu muito bem e depois em casa poderem resolver, mas pronto, o futebol é mesmo assim. E agora há esta nova oportunidade. E esta nova oportunidade tem que ser encarada, não é? Como uma vantagem também. Se entrar aquilo que foi para trás, aquilo que não... Nesses momentos não conta nada o que foi para trás. Portanto, apagar o que passou, porque já passou, e focarem-se nesta oportunidade. São 2 jogos, não é? Portanto, e aqui isto é 50-50. A tradição tem-nos dito que as equipas de baixo têm conseguido. Pronto, mas isso, eu acho que há aqui um trabalho importante dos treinadores e das estruturas, no sentido realmente de bloquearem um bocadinho aquilo que se passou para trás, essencialmente na questão do Aves, para se focarem naquilo que é possível fazer, porque tem potencial, não é? É uma equipa bem estruturada, é uma equipa com experiência, não é? Pronto, e que tem valor, certeza, para... Ainda tem um outro fator que eu acho que é importante, pronto, que é o facto de jogar primeiro, não é? Na casa neste caso do Vizela, e depois poder em casa... Não, o primeiro bom é na Vila das Aves. Então pronto. Okay. É aí mudaram isso. Por acaso faltava mais informação, porque na altura era ao contrário. Era ao contrário, exatamente. Mas ainda bem. O sorteio assim o ditou. Pois, por isso eu acho que esse primeiro jogo vai ser importante, não é? Para ver o que é que vai acontecer, e depois terem um segundo jogo, pronto, para definir as coisas. Este jogo requer também por parte dos treinadores um trabalho psicológico muito importante na sua perspectiva. Eu acho que é isso mais importante. Porque as equipas fisicamente são bem, tudo bem. O trabalho que tinha sido feito foi feito durante os meses anteriores. E agora é precisamente isso que eu disse. Portanto, hoje eu acho que o trabalho tem que ser mental, tem que ser de focar efetivamente naquilo
todos podem ganhar, não é? Entregando-se ao máximo nisso. Apesar, pronto, depois há o tal lado estratégico que toda a gente fala, não é? Mas eu penso que o jogo muitas vezes surpreende-nos com coisas que, pronto, temos de estar preparados. Portanto, eu penso que fazer acreditar os jogadores, não é? Que a melhor maneira realmente de irem de férias e de acabarem bem e ficarem ligados à história é um pouco darem o melhor de si, não é? E depois, claro, o treinador saber contornar aqui um outro pormenor estratégico, pronto, que traga vantagens para que depois a equipa possa, em campo, traduzir essa superioridade. Mas, é como eu digo, têm que jogar. Não é? Tem que se jogar. Atribui 50% para cada lado. De certa maneira, sim, não é? Portanto, que nós aqui, eu lembro, onde foi aqui o nosso caso, pronto, fizemos um bom jogo aqui em casa, não é? Contra uma equipa que tinha realmente um reforço. E depois, no segundo jogo, muitas coisas, não é? Um jogador individualmente resolveu quase o jogo, estava uma tempestade terrível, sim, portanto, também nos condicionou. Portanto, não é? Portanto, e às vezes essas coisas pesam, não é? Portanto, quando entra o primeiro golo, não entra, não é? Até como é que está o jogo, para depois se investir, apostar tudo. Portanto, há muitas coisas sempre nas mãos dos treinadores em termos de gerirem o grupo e depois tomarem boas decisões, não é? E depois, mas essencialmente está tudo nas mãos dos jogadores, que eles é que jogam e é que podem depois desequilibrar para um lado ou para o outro. Com a sua experiência, como é que explica que na última jornada os 4 últimos classificados perderam os 4 e nenhum deles conseguiu aproveitar o deslize dos outros? Por isso é que o futebol tem um lado, não é? Hoje é engraçado que hoje damos muita importância a isso. Eu já há muitos anos, mais de 15 anos, portanto, entrei na era também do desenvolvimento pessoal, portanto, na parte mental, tem a ver com uma formação de coaching e de PNL, Programação Neurolinguística, portanto, que nos ensina um bocadinho a lidar com as emoções, com os sentimentos, não é? E, essencialmente, preparar os jogadores para saberem, não é? Lidar com eles próprios, com aquilo que sentem, não é? Portanto, e isto tem a ver porquê? Porque o futebol, em determinados momentos, é um jogo de stress, não é? Portanto, é preciso não perder o controle emocional, é preciso perceber que se eu estiver bem, não é? As coisas vão-me sair bem. Quando começamos a entender e a perceber que controlamos, não é? Não conseguimos controlar tudo no jogo, aquilo que controlamos é o nosso desempenho, não é? É a maneira como eu me entrego às coisas, a maneira como eu sou competente a fazer as coisas. E isso depende de mim, não depende de mais nada. Agora, quando o contexto nos cria pressão, não é? Quando sabemos que dependem muitas coisas, não é? E não estamos todos ao mesmo nível. O problema nestes jogos é que há jogadores que estão preparados para enfrentar estes desafios e sentem-se motivados e há outros que se sentem, não é? Constrangidos, não é? Portanto, e quando nós não estamos seguros e nos sentimos ameaçados, o desempenho cai, não é? Isto por um lado. Por outro lado, tratando-se de um jogo, não é? Tratando-se de um jogo, o aleatório está sempre presente. Claro. Nunca se sabe se a bola vai bater na barra em trás, se vai bater em alguém. Ontem vimos uma final europeia decidida por um autogolo, não é? Portanto, é o jogo, não é? Agora, como é que lidamos isso? Como é que nos mantemos mais consistentes, não é? Para aumentar as probabilidades de podermos ter mais sucesso? É verdade, portanto, há aqui um trabalho mental que tem que realmente ser feito. E nesta última oportunidade, que foi estes 4 jogos, não é? de estarem todos ali a depender quase de si, portanto, não é? Essa pressão acaba por não ajudar muitas vezes. E pronto, e houve clubes que se safaram, não é? Pela incompetência dos outros. Não é? Foi mesmo assim, pronto, não é? Foi um bocadinho assim. Pronto, e isto faz parte do jogo. Fernando Valente, são 2 jogos. O primeiro é na Vila das Aves, o segundo é em Vizela, no domingo, dia 1. Mas o primeiro jogo, na sua perspectiva, tem um cariz determinante? Tem, porque gerir o primeiro jogo, não é? A primeira coisa que parece logo é assim, o importante é não perder. Não é? Portanto, num primeiro jogo, o importante tanto numa parte como noutra. Numa parte como noutra, é não perder, não é? É lógico que há aqui uma pressão acrescida, não é? Da equipa que joga em casa, porque é uma oportunidade, juntamente com os seus apoiantes, não é? De tirar vantagem disso e se poder colocar na frente, não é? Mas colocar-se na frente de uma maneira que lhes dê conforto para a segunda, não é? Portanto, há aqui muitas coisas. O não perder é importante, o ganhar, não é? Por quantos é que vai ganhar também é importante. Claro. Agora, não há dúvida nenhuma que a equipa que for mais consistente, não é? E que se mostrar mais preparada para lidar, não é? Não só com o jogo, mas com os dois. Pronto. E depois, mesmo depois, no final do primeiro jogo, independentemente do resultado, a não ser que haja um resultado muito desnivelado, não é? Não perder a consistência, nem perder a fé, não é? Que eu acho que é importante, é que pode depois determinar também aquilo que vai acontecer no segundo. Agora, depois, no meio disto tudo, também temos outro fator que foi aquilo que, no nosso caso, aqui há 11 anos atrás, pesou, que é o talento individual, não é?
Não é? Apanhámos com um Nené, na altura um Dedé do Pasto Ferreira, pronto, que por ele não tinha feito muito, mas naquela altura resolveu. Portanto, muitas coisas podem pesar, mas não há dúvida que a gestão do primeiro jogo é importante e pode dar indicadores, não é, positivos, não é, e motivacionais para a equipa que conseguir apresentar-se melhor, e se o resultado for favorável ainda melhor, e depois, pronto, acabar por consolidar, não é, este desafio no segundo jogo. Vamos ver então o play-off. Então, a primeira mão deu pontapé de saída já a sábado, e a segunda mão é de domingo a 8 dias em Vizela. Não foi 10, mas foi o 15, assim é que está correto o jogador que desequilibrou. Fernando Valente, o campeonato acabou há 8 dias, ou nem isso. Que balanço é que faz do campeonato português? É da opinião, como já ouvi muita gente a dizer, que está nivelado por baixo? Há um fosso grande entre os 4 primeiros classificados e depois o resto do pelotão? Sim. Isso há, não é? Mas a gente já sabe que há e cada vez vai ser pior. Já faz muitos anos que estamos todos à espera que se equilibre isso em termos até não é, dos direitos televisivos, não é, para ver se equilibra um bocado em termos financeiros. Eu sou um bocado crítico, portanto, às vezes até me posiciono um pouco de suspeito a falar disto, porque quem me conhece sabe que eu já há muitos anos que bato nisto. Mas é engraçado que a evolução do jogo e do futebol, penso que vai acabar por me dar razão, e já vou explicar porquê. Mas não há dúvida que este fosso é grande. Esta instabilidade, por exemplo, este ano, mesmo nos 3 primeiros, foi abismal. Portanto, e o Sporting realmente conseguiu se impor, apesar de todas as contingências da época, não é? Com 3 treinadores. O Porto numa fase também de transformação, o Benfica também, pronto, houve muita confusão. Houve ali um equilíbrio que eu penso, pronto, de melhoria em 2 clubes, que foi o Vitória e o Braga, não é? Que realmente, pronto, fizeram uma boa época, e o Braga a ameaçar, pronto, querer mais. O resto, pronto, as equipas que saíram, não é, da vulgaridade, não é, foram aquelas que deram mais estabilidade aos treinadores, não é? Portanto, em que realmente os treinadores quase que se mantiveram lá. Estamos a falar de um Nacional, de um Arouca, não é, de um Estoril, não é, também começou mal. Portanto, Casa Pia, portanto, quando as estruturas, não é, estão preparadas e percebem o caminho e têm a visão do caminho que querem seguir, não é? E sabendo que... Casa Pia e Estoril que até começaram bastante mal. Começaram mal, pronto. Mas quando as estruturas estão preparadas e percebem o caminho e investiram e apostaram em pessoas, não é, com ideias, não é? Agora os resultados não estão a ajudar, mas nós sabemos que o caminho é este, e as coisas depois acabam por aparecer. Nós temos o nosso caso aqui há 11 anos atrás foi igual aqui no Vila das Aves. Foi um período ali antes em novembro, que as coisas até tremeram, não é? E possivelmente até poderia ter saído, mas a estrutura impôs-se. Não, o caminho é este, nós sabemos o que é que queremos, e depois as coisas cresceram. Portanto, quem demonstra neste momento esse tipo de capacidade, e essa que eu costumo dizer, essa dureza mental, não é, de aguentar, não é? Porque não corre tudo bem, acaba depois por tirar partido disso. O resto foi um tremer, não é? Também é verdade que também houve casos, não é, em que se mantiveram, não é, que é o caso do Farense, não é, e que não mudou o treinador, portanto, que havia ali realmente coisas que os resultados não apareceram por coisas. Mas pronto, isto para dizer o quê? Eu, para mim, está nivelado por baixo porque esta pressão do ganhar, estas mudanças constantes, criam instabilidade. E a qualidade do jogo é muito fraca. Portanto, eu penso que a qualidade do jogo... Eu, neste momento, tenho pena dos jogadores, muitas vezes, não é? Porque as ideias são fracas e os jogadores não conseguem evidenciar o seu potencial todo. Hoje há uma vertigem muito grande sobre a quilometragem, não é? Hoje metem um aparelho nas costas dos jogadores e aquilo... E depois isso serve de desculpa, não é? Podemos não jogar, mas que temos que correr muito. Portanto, eu não aceito muito este tipo de postura. Não é? Porque isso, olhamos para as coisas como se fosse um sacrifício. O esforço está sempre ali. Claro que nós somos profissionais e temos que dar o nosso melhor, não é? Agora, tratando-se de um jogo, não é, que tem que também que dar algum prazer a quem joga e muito mais a quem vê, não é? Essa pressão constante, não é, de apelar ao esforço. Não estou a dizer que não é preciso o esforço. Agora, tem que ser preciso outras coisas, não é? E nós, nesse momento, acho que isto está validado muito por baixo. E só para concluir, aquilo que eu tenho fé que vai mudar, que é aquilo que eu ando a dizer, é que foi curioso, agora por aquilo, não sei se viram, que o Carvalhal sai de Braga e agora foram buscar o adjunto de Pep Guardiola. Portanto, isto para dizer o quê? Nas 4 equipas que foram às meias finais da Liga dos Campeões,
3 delas eram ligadas, ou por um motivo ou por outro, à cultura do Barcelona, à cultura do jogo, à cultura da posse, não é? Estamos a falar do Paris Saint-Germain, estamos a falar do Barcelona, estamos a falar do Arsenal, não é? E o Inter, que realmente é um outsider, pronto, e vamos ver como é que isto é. Arteta era adjunto do Guardiola também, não é? E nesses casos, vemos o caso do Chelsea, que tem lá outro adjunto, portanto, sim, as ramificações de quem andou perto, não digo do Guardiola, mas da cultura de Barcelona, em que domina essa cultura, porque eu chamo-lhe cultura, portanto, e eu, quem me segue nas redes sociais sabe que eu tenho até publicado agora uns vídeos chamados Cultura de Jogo. Exatamente. Que é um pouco isto que eu falo, não é? Portanto, eu tive em vários contextos, aliás, até fiz um post, não é? Com essa foto que vem aí minha, não é? Por estar nesses países, os contextos não mudaram a minha paixão pelo jogo de futebol, não é? Porquê? Porque realmente eu penso que é isso que tem que aparecer. Portanto, vamos continuar a correr muito, não é? Mas as equipas já estão espremidas ao máximo em termos físicos, não é? A tecnologia já nos colocou com uma capacidade física muito... Agora, o que é que vai marcar a diferença? Vai marcar a diferença o talento e vai marcar a diferença as boas ideias. Aquelas que realmente começam a perceber que o futebol é um jogo de equipa. É? E para jogar tem que ser com bola, tem que valorizar a bola. E nós valorizamos muito pouco a bola. E agora, pronto, estou muito curioso por ver esta mudança, não é, estratégica, esta visão do Braga, não é? Portanto, de ir ao encontro, não é? De alguém que vem trazer coisas diferentes e numa perspectiva de 3 anos. O que não é muito normal no nosso futebol. Não. Portanto, quer dizer que já não chega a ter tudo o que eles têm, é preciso mudar alguma coisa. E o que é que tem que mudar? A qualidade do jogo. Aliás, há um clube aqui, que eu também aqui perto, que é o Famalicão, que eu, pelas pessoas que lá estão, e que eu também admiro, também penso que estão-se a posicionar desse lado. Portanto, há aqui qualquer coisa que está a mudar e eu fico muito contente, porque isso é possível e eu acredito, apesar da minha idade, que ando aqui a pregar há muitos anos. O nosso Aves, daqui a uns anos atrás, também se dizia que era a segunda liga, tinha que ser no ser físico, e nós marcámos a diferença pela maneira como jogávamos e quase que conseguimos o objetivo, só naquela pontinha final é que não. Foi pena. Foi pena. Fernando Valente, muito obrigado. Gostei muito deste bocadinho e vamos então torcer para que tudo corra bem neste play-off. Nós aqui, naturalmente, que puxámos a brasa para a nossa sardinha. Gostávamos muito que o Aves Sade continuasse na Primeira Liga, porque é uma vila do futebol. As pessoas, aos poucos, depois de um certo distanciamento, mas agora a Vila das Aves também está aos bocadinhos a regressar ao estádio para... Não, eu também torço muito, porque esta vila merece, e o Aves das Aves, pela história que teve, até aqui de ser de tudo. Houve aqui, aqui um percalço nos últimos anos. E o objetivo é voltar ao nome original. Portanto, vamos acreditar que sim. Eu penso que merece e vou torcer também por eles, porque acho que é bom aqui para... E porque tenho muitas ligações também aqui, não é? A gente, quando passa por um clube e se entrega e vive as pessoas, nunca mais sai. Exatamente. Isso é mesmo assim. Muito obrigado, obrigado. E é assim, foi um especial aqui no Santo Tirso Digital sobre o play-off que arranca este sábado, quando faltarem 15 minutos para as 8 da tarde, no estádio do Clube Esportivo das Aves. É a primeira mão entre o Aves Sade e o Futebol Clube de Vizela. Para domingo, dia 1 de junho, está marcada a segunda mão, à mesma hora, no estádio do Futebol Clube de Vizela. Os 2 jogos, então, que vão definir qual destas 2 equipas, na próxima temporada, vai disputar a Primeira Liga do futebol português. Nós, naturalmente, esperamos que seja o Aves Sade.